Andréa estava nervosa e cambaleou timidamente de um pé para o outro, segurando o papel com o anúncio da vaga de limpadora na empresa. Ela realmente precisava do emprego e lembrava da conversa que teve com sua vizinha Núria, que havia tropeçado no anúncio por acaso. Núria, que era solidária aos problemas dos outros, queria ajudá-la e encorajou Andréa a tentar. Tente, mulher. Bata na porta e eles vão abrir para você. Se você quiser ter sua filha de volta, vá procurar, insistiu Núria. As palavras sobre sua filha fizeram André chorar e decidir firmemente que tentaria de todas as formas conseguir a posição. Ao entrar no escritório do diretor Manuel, um jovem pomposo deitado em uma poltrona, Andréa sentiu sua presunção e orgulho. Manuel havia herdado a empresa do pai, apesar das dificuldades iniciais, havia melhorado os negócios e agora tinha um escritório em uma boa zona da cidade, com lucros cada vez maiores e posições de topo. No entanto, ele tinha uma supervisão, odiava gastar dinheiro com os outros e pagava salários aos funcionários, economizando no serviço. Andréa, com sua amargura na voz, disse que havia tentado em todos os lugares, mas ninguém queria uma ex-presidiária como ela. Manuel ouviu sua história e decidiu dar a ela uma chance. Ele sentiu que precisava de funcionários dedicados e comprometidos para manter o sucesso de sua empresa, e que pagar salários decentes era uma parte importante disso. Com a oferta de emprego em mãos, Andréa saiu do escritório de Manuel com uma mistura de alegria e gratidão. Ela sabia que a estrada seria difícil, mas estava disposta a trabalhar duro para provar seu valor e recuperar sua vida. A infância pelo menos serve para algumas coisas, como comprar um vestido novo para minha esposa. Então, o senhor Manuel trocava as limpadoras do seu escritório como quem troca de luvas. Havia muito trabalho, mas o salário era miserável. Foi quando outra pessoa chegou. Manuel pensou, olhando para uma mulher de aparência muito pobre. Bom dia, senhor Manuel. Há uma vaga de limpador na sua empresa. Eu realmente preciso desse trabalho, por favor, deixe-me trabalhar para você. Andréa começou sem mais cerimônias. Sente-se, senhorita, que ficar na porta. Qual o seu nome? Perguntou Manuel. Andréa. Estou com os meus documentos, me dê eles. Espero que você saiba como limpar o chão, limpar a poeira em geral. Eu preciso de tudo para estar limpo, respondeu Andréa. O diretor não parou de falar enquanto revisava os documentos sem muito interesse. Sim, claro que posso, disse Andréa, mas não conseguiu terminar a frase quando viu o olhar perplexo do homem. O que é isto? Perguntou Manuel com raiva, assinando o certificado de lançamento na frente de seu rosto. Acabei por causa de um acidente. Eles armaram uma armadilha para mim, não tem nada a ver com o trabalho. Vamos sair bem no meu trabalho, acredite em mim, senhor. Andréa respondeu com firmeza. Na verdade, tudo estava tremendo por dentro. Seu coração caiu. Sabia que sua última esperança estava desaparecendo, mas não iria desistir até o final. Eu vou conseguir, pensei. Deve estar louca como você se atreve a vir aqui com isso? Seria uma vergonha para minha empresa. As pessoas vão começar a fofocar que eu contratei uma ex-presidiária, disse Manuel elevando o tom. Por favor, não diga que não, eu te imploro. Eu preciso desse trabalho, é uma questão de vida ou morte, implorou Andréa, tentando o seu melhor. Que show essa mulher fez? Diz que ela me implora, deve ter aprendido na prisão, prendendo Manuel. Mas este dia estava de bom humor. Talvez porque um dia antes ele tinha assinado um grande contrato, ou talvez porque estava indo de férias no exterior. Hoje eu estou de bom humor. Vou contratar essa criminosa de qualquer jeito. Não vai durar alguns meses como todas as outras pessoas pobres. Bem, é o suficiente, um contrato, mas respeito. Ele ordenou que ela voltasse para a cadeia e fosse assinada os papéis, como se estivesse fazendo um favor a ela. No entanto, Andréa não se abalou com as palavras nada agradáveis do diretor,
pois estava em um estado de espírito que a tornaria imune a elas. Então, ela escreveu feliz para o Departamento de Recursos Humanos. Infelizmente, sua alegria durou pouco, pois embora o escritório brilhasse como o sol e fosse impossível não perceber, todos os outros funcionários sentiam um olhar de soslaio para Andrea, incomodados com o fato de ela ser uma ex-presidiária. Eles olharam com desdém inegável e, de vez em quando, diziam-lhe abertamente: como o chefe poderia contratar uma criminosa em uma empresa tão prestigiada? Ela vai roubar de todos nós. E essas roupas direto da cadeia? Todos os dias, Andrea teve que suportar broncas, zombarias e humilhações flagrantes dos colegas de trabalho. Ela suportou tudo, engoliu suas lágrimas e silenciou-se. Especialmente, não gostava de Rodrigo, o diretor adjunto, que se considerava o rei e Deus em uma só pessoa. Era preciso reconhecer que ele contribuiu para levar a empresa a um alto nível. Rodrigo era inteligente, forte e cheio de ideias, mas a ambição, a ganância e o ego tomaram conta dele. Ele não suportava a incompetência e adorava todos os sinais de atenção à sua pessoa. Controlava manter todos os funcionários e sonhava em ocupar a cadeira de diretor-geral. Sim, eu deveria estar nesse assento e não aquela cabeça oca. A gente faz tudo por ele só cobra. Rodrigo sempre procurava oportunidades para conseguir o que queria e começar sua própria empresa, mas por enquanto não tinha conseguido o suficiente para começar do zero. Então, ele só poderia montar uma armadilha para Andrea. Era exatamente isso que Rodrigo ia fazer quando chegasse a hora. Enquanto isso, ele se considerou um humilde servo do Sr. Manuel, com uma sincera preocupação com o trabalho e pessoal. Manuel, por sua vez, não entendeu por que contratar Andrea. A equipe estava preocupada. As pessoas não mudam. Você não entende? Eu tenho investigado. Ela foi presa por peculato em uma empresa semelhante. Como você poderia contratá-la? Pelo menos, você deveria ter perguntado primeiro por que ela estava presa. No entanto, Rodrigo não se acalmou. Rodrigo, não me aborreça. Bem, olhe como o escritório ficou limpo. Nem uma única empregada havia limpado assim antes, por uma miséria de salário. Ela limpa como se fosse um castelo real. Além disso, ela havia dito que tinha sido uma armadilha. Talvez seja verdade, mas não é o momento. Rodrigo estava ficando cansado dos ataques insistentes de Manuel. Ele também poderia não ser algo ruim que pudesse acontecer. O escritório, tenho que ir. Rodrigo gritou para ela e foi embora. André gosta de limpar os escritórios, deixando livros e arquivos organizados em seus lugares nas prateleiras. Era muito familiar e, quando via papéis empilhados sobre a mesa, queria sentar-se em frente ao computador e mergulhar no mundo dos números, mesas e mesas. Pois em seu tempo livre havia preparado centenas de contratos e milhões feitos de cálculos no Excel. Mas tudo isso foi uma vida passada e agora Andrea suspirava fortemente, pronta para a limpeza acabar. De repente, seu olhar foi intencionalmente fixado em um arquivo cinza que saiu da pilha de papéis sobre a mesa. Uma folha de papel se projetava cuidadosamente da massa. A mulher sabia que não deveria se intrometer nos assuntos dos outros, mas não resistiu à curiosidade. Era um cálculo financeiro engenhoso, com muitos números. Com uma rápida sensação no documento, André sentiu que algo estava errado. Ela não estava acostumada a confiar na intuição. Pegou a calculadora com uma mente tenaz e se convenceu de que o documento era uma fraude. Sua empolgação aumentou quando olhou para a data no reverso. Hoje seria a data de uma negociação importante. André lembrou imediatamente de como ela havia sofrido uma armadilha quase idêntica. Tinha que informar imediatamente o Sr. Manuel. Não hesitou por um segundo, nunca ninguém, nem hipótese alguma, Andrea desejaria o mesmo destino que ela teve. A mulher colocou o arquivo em uma bolsa com produtos de higiene pessoal e, olhando em volta, foi até a recepção do diretor. O Sr. Manuel tinha estado ocupado o dia todo. Comunicar-se com ele era incrivelmente difícil.
A secretária expulsou a Andréia da recepção. Este não é o momento para você sacudir seu trapo. Saia daqui, disse a secretária. Eu não vim limpar. Preciso ver o Sr. Manuel, é urgente. Insistiu Andréia. A secretária tentou bloquear seu caminho, mas Andréia estava firme. Deus, eu estou tão farta de você! Gritou a secretária. Acreditasse imediatamente, pediria alguém que investigasse os documentos, mas Manuel estava tão cego pelo sucesso da empresa e acreditava na honestidade transparente de seus funcionários que se aceitava qualquer coisa que dissesse o mito. Você ainda está aqui? Se você não sair deste escritório dentro de 3 segundos, vou chamar a polícia. O diretor ficou ainda mais enfurecido. Andréia caminhou obedientemente até a porta. Mas, de repente, se virou e disse: Senhor Manuel, me dê 24 horas, eu vou provar que tenho razão. O que você poderia saber sobre negócios, muito menos questões financeiras? Você é apenas uma limpadora, seu lugar é ao lado do balde com um pano. Ouça-me, eu tenho muita certeza do que digo. Eu não trabalho como faxineira durante toda a minha vida. De repente, o rosto do diretor mudou e sua voz suavizou um pouco. Depois de um minuto de silêncio, ele disse: digamos que aceitamos seu plano ridículo. Se for uma calúnia, vou demiti-la com mais referências, então eles nem vão contratá-la como faxineira. Você estará implorando na igreja. Você entendeu? Sim, é claro. Preciso dos registros contábeis da empresa de vários anos e os documentos financeiros para o novo contrato, respondeu Andréia. Ok, espere. O que eu digo aos parceiros estrangeiros que virão hoje? Perguntou Manuel. Bem, pense em algo. Eles não ficarão na cidade por um dia. Faça com que se sintam bem-vindos, fale sobre a cooperação futura. Deixe-os entender que grandes acordos não surgem do nada, eles têm que pensar nisso. Isso vai acontecer, mas amanhã ou algo assim, Andréia deu de ombros. O Sr. Manuel apenas sentiu como se estivesse respondendo e olhou para como Andréia estava saindo. É estranho como ela acabou na cadeia, sendo tão inteligente, honesta. Não posso acreditar, pensei, esperando que tudo que a faxineira havia dito não fosse verdade. Enquanto isso, Andréia entrou sorrateiramente no escritório do vice-diretor e colocou a pasta com os documentos de volta no lugar. Por sorte, Rodrigo ainda não tinha retornado, e quando o fez, é claro, não viu nada suspeito. Ele também não suspeitava de nada de ruim quando Manuel lhe disse que a assinatura do contrato seria prorrogada até o dia seguinte. Seu plano de afogar o diretor funcionou 100%, comigo não tinha dúvidas sobre isso. Andréia passou o resto do dia obedientemente cumprindo seus deveres de limpeza, e quando todos os funcionários foram para casa, entraram no departamento de contabilidade. Passou a maior parte da noite lá, cálculos de lançamentos contábeis, contratos passados diante de seus olhos, um número infinito de números. Passou decorado a palidez, enquanto André passou cópias dos documentos que havia feito para tentar explicar a verdade dolorosa. É isso, terminei, Sr. Manuel. O que há de errado? Perguntou, quando viu que o diretor estava com os braços em volta da cabeça e o olhar fixo em um ponto. Nada, estou bem. Tudo o que você disse é convincente, mas vou conferir. Deixe os papéis aqui e vá trabalhar. Faça o seu trabalho, disse Manuel. É claro, Sr. Manuel, André escreveu para a saída do corredor. Ela se afastou com Rodrigo, que olhou para ela com nojo. Bom dia, Sr. Rodrigo, sorriu, mostrando todos os dentes. O chefe está? Perguntou. Rodrigo sorriu de volta, sim, vá em frente. Manuel queria mesmo agarrar o Rodrigo e bater nele impiedosamente por trair, e ele sempre confiou nele em tudo, mas o homem foi capaz de se recuperar. Foi rápido demais para atirar e confiar plenamente em Andréia. Afinal, ele conhece o Rodrigo há anos, e essa faxineira? Há dias, Manuel encontrou forças para sorrir e apertar a mão de Rodrigo. E então,
Como se nada tivesse experimentado, ele falou sobre negócios. Andréia mal chegou ao final do dia. A noite sem dormir cobrou seu preço. À noite, ela chegou em casa cambaleando, com as pernas doloridas. Desmaiou no sofá e adormeceu imediatamente. Ela tinha um sonho feliz. Lá estava ela com sua filha Natália, de quem ela tinha sido separada por muitos anos. Pela manhã, Andréia não acreditou em seus olhos quando, como de costume, foi limpar o escritório de Rodrigo. O homem era um pedante fanático. Ele gostava de ordem, não podia suportar ver a poeira. Ficava uma fera. De repente, em vez de um escritório arrumado, Andréia se viu em um verdadeiro chiqueiro. Havia pedaços de documentos rasgados por toda parte, pilhas de pastas e livros registrados. E, meu Deus, um monte de pontas de cigarro na mesa. Rodrigo nunca se permite fumar no local de trabalho. Um segundo depois, todo o corpo de Andréia estremeceu quando ouviu os gritos de Rodrigo do outro lado da porta, como o rugido de um leão enfurecido. A mulher correndo do escritório, tentando evitar os olhos de Rodrigo. Percebi que algo extraordinário havia esperado na vida de Rodrigo e adivinhou. Andréia não estava se deleitando com sua vitória. Não, ela não era o tipo de pessoa que dizia, bem feito, receba o que lhe é devido. Ela só queria justiça, assim como no ano em que a coisa mais querida em sua vida havia sido tirada dela. Seus pensamentos foram interrompidos por uma fraude financeira e me levaram para a delegacia. Soube disso pelo advogado que meu marido havia contratado. Fiquei muito surpreso que não estava interessado na minha libertação. Afinal, era o nosso negócio comum. Eu cuidava das finanças e meu marido estava muito feliz com isso, e eu confiava totalmente nele. As lembranças sobrecarregam Andréia com vigor renovado. Foi preciso muito esforço para não cair em lágrimas, mas manteve a compostura e contínua. Meu marido estava silenciosamente desviando o dinheiro de nossa família, e então ele e sua amante, que também era minha amiga, decidiu se livrar de mim. E acabou bem para ele. Que história triste! Você é uma profissional, mas não viu a armadilha? Como isso poderia acontecer? Exclamou Manuel, sentindo muita pena de Andréia. Eu estava cega pela minha felicidade conjugal. Eu amava meu marido. Assinava muitos dos documentos que ele me dava. Sempre disse que era por causa da empresa. O pior é que, enquanto eu estava na prisão, meus direitos parentais foram retirados. É por isso que eu preciso de um emprego, uma boa referência para me deixar pelo menos ver minha garota. Os olhos de Andréia se encheram de lágrimas quando ela se lembrou de sua filha. Manuel sinceramente teve pena dela. Sentindo que Andréia estava tendo um tempo muito difícil, disse a ela que tomava uma xícara de chá para acalmá-la, e eu também tenho uma oferta para você, ele decidiu no dia anterior assim que esse pesadelo foi confirmado. É como sua vice-diretora e que Rodrigo, que havia fingido ser seu amigo e parceiro por tantos anos, seria demitido sem remorso. André, eu te ofereço o cargo de vice-diretora, por quê? André Heitor, sem saber o que dizer, e o Rodrigo eu demitisse sem vergonha, e sugerisse que você tomasse o lugar dele, não concorda? O chefe perguntou. André Heitor era difícil tomar uma decisão tão importante de uma só vez. Manuel notou sua assimilação. Não se preocupe, Andréia, estou procurando de suas habilidades e posso confiar e esta posição aceito. Você precisa de um bom trabalho e referências. Amanhã, eu vou te apresentar a equipe durante a noite. André estava andando para frente e para trás um enxame de pensamentos caóticos. Será capaz de suportar como a equipe vai reagir aqui? Todo mundo aqui está acostumado com uma aparência que tem que viver de acordo com sua posição, e ela nem sequer tem dinheiro para comprar roupas e sapatos indecentes. Graças a Deus a vizinha voltou a ajudá-la, facilitando roupas. Na manhã seguinte, o Sr. Manuel compareceu a toda a empresa para apresentar a nova vice-diretora. Todos estavam nas expectativas.
Finalmente, a porta da sala de conferência se abriu, e os olhos estavam fixos em uma mulher elegante de aparência agradável. Atravessou a sala com um passe firme e seguro, e ao chegar ao pódio, a nova vice-diretora sorriu e cumprimentou todos os presentes. Depois de agradecer a oportunidade e a confiança depositada nela, ela teve sua visão para a empresa e seu compromisso em trabalhar incansavelmente para atingir os objetivos traçados. Seu discurso foi aplaudido por todos, e Manuel sentiu-se aliviado e feliz por ter feito a escolha certa. A partir daquele momento, a empresa começou a prosperar ainda mais sob a liderança competente e dedicada da nova vice-diretora. E a vida de Dona Maria também melhorou, agora com a ajuda da vizinha e com mais tranquilidade para cuidar de seu esposo. Se você gostou dessa história, deixe um like e se inscreva no canal, para ajudar o canal a crescer e trazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima história.